Essa é a história de um cara que nasceu em um dos clãs de magos mais fortes do Japão, a famosa família Yotsuba. A sua família só se preocupava em criar magos fortes. Enquanto a sua mãe, a líder do clã, ainda estava grávida, ela suplicou para Deus, pedindo para que o Tatsuya se tornasse um mago sobre-humano. O nascimento do Tatsuya foi rapidamente comemorado, porém logo descobriram que ele não pode usar magia, e esse fato o transformou em uma espécie de feto humano, sendo intimidado e ignorado por todos. E não importa o quanto ele chorasse ou gritasse, ninguém prestaria atenção nele, nem nos seus desejos. Sua mãe, a pessoa que mais o desejava, para esconder que ele foi renegado e manter uma boa aparência pública, o designou como guarda-costas da irmã dele. Desde então, o Tatsuya nunca mais chorou, não porque ele não quisesse, mas porque toda a dor e o sofrimento o fizeram perder todas as suas emoções. Em seguida, vemos os três chegando à sua vila, onde são recebidos pela Honami, uma das criadas da família. Os três entram, enquanto o trabalho duro de carregar a bagagem é deixado para o Tatsuya. A Miyuki decide dar um passeio e pede a permissão da sua mãe, e a sua mãe diz para ela levar o Tatsuya com ela, algo que deixa a Miyuki menos satisfeita, mas ela concorda mesmo assim. A Miyuki sai para caminhar, enquanto o Tatsuya mantém uma distância respeitável. A Miyuki desabafa internamente sobre o Tatsuya ser o seu guardião, sendo que ele é muito mais fraco que ela, então ele está fazendo algo completamente inútil. Enquanto ela reclama internamente sobre a situação difícil dele, a Miyuki é repentinamente parada pelo Tatsuya, mas o homem com quem ela quase tropeçou ainda esbarra nela intencionalmente. Nisso, três soldados fora de serviço assumem uma postura ameaçadora para intimidar os irmãos, mas o Tatsuya fica na frente da Miyuki. Ele calmamente manda os soldados irem embora, demonstrando com seus olhos e sua voz que eles não são uma ameaça, demonstrando que ele na verdade é o ser perigoso. Isso deixa os três com muita raiva, e as coisas pioram rapidamente, com um soldado dando um soco infundido com magia que o Tatsuya bloqueia. A Miyuki não consegue acreditar no que vê. Ela fica pensando se o seu irmão usou magia para bloquear esse ataque, mas ela sabe que ele não pode usar magia. O Tatsuya dá outro aviso, mas o soldado o ataca mesmo assim. Então o Tatsuya facilmente o contra-ataca com um soco que o derruba. O Tatsuya então leva a Miyuki embora, enquanto o homem estava lá caído no chão. E enquanto os dois andam de mãos dadas, a Miyuki fica atordoada com a exibição inesperada de habilidade de combate do seu irmão. Depois disso, a dupla volta para a vila, e imediatamente as pessoas percebem que a Miyuki está abalada. E ao receber os detalhes de tudo o que aconteceu, o Tatsuya é elogiado, mas ele descarta os elogios e diz que apenas cumpriu com seu dever, deixando a Miyuki confusa, pois ela não sabe o que ele quer dizer com isso. Já a Mia o elogia por conhecer o seu lugar, sendo o bosta que ele é. E como a Mia não está bem, a Miyuki agora terá que ir para uma festa para cumprimentar um dos líderes da família em seu lugar. A Miyuki não deseja ir, então a Honami dá dicas sobre como esconder os seus sentimentos pelo bem da sua futura imagem pública. E enquanto os irmãos vão para a festa, a Honami lamenta o destino do Tatsuya, já que não há razão para ele ser um guarda-costas, pois ele não é um mago artificialmente aprimorado como a Miyuki. Nisso, vemos a Miyuki chegando à festa com o Tatsuya. Ela cumprimenta formalmente o Mitsugu, o líder do ramo, que a leva para ver os seus primos, enquanto Tatsuya, como seu acompanhante, posiciona-se junto à parede, mas eles rapidamente correm para o Tatsuya depois de notá-lo. E enquanto conversa com as crianças, a Miyuki percebe um leve sorriso no rosto do Tatsuya. Ela começa a sentir ciúmes, pois nunca ouviu sorrir para ela, apesar de nem mesmo se importar com esse tipo de coisa. O Mitsuko rapidamente resgata o Tatsuya das crianças animadas, mas na realidade ele está apenas tentando fazer com que as crianças o evitem. A Miyuki reflete sobre a situação interna da família, e como todos eles estão se esforçando para manter a distância do Tatsuya. Para eles, o Tatsuya é um mero guarda-costas, um instrumento dispensável que deve se sacrificar para proteger a irmã dele. Por causa da família, ela não o amou como o irmão, e por conta da personalidade sem amor que ele tem, ela também acredita que ele nunca a amou, pois ele é forçado a ficar ao lado dela, ao invés de ser livre. Felizmente, o Tatsuya neutraliza a situação pedindo permissão para patrulhar o local, e vendo a determinação do Tatsuya em desempenhar o seu papel como guarda-costas, a Miyuki resolve fazer o dever de representar sua mãe. No dia seguinte, os familiares decidem passar algum tempo de lazer a bordo do seu iate, porque eles nadam em dinheiro, não no oceano. Todos estão tirando fotos, e a Honami manda os irmãos tirarem uma foto, mas é claro que o Tatsuya não pode fazer isso sem pedir permissão à sua mãe, e ela silenciosamente concorda com isso, e a Miyuki surpreendentemente cora enquanto sorri. No entanto, ao disparar, vemos o iate tomando medidas evasivas ao ser atacado por um submarino. A Miyuki e a Honami pegam seu dispositivo que as faz lançar magia para defender o iate, mas quando ela olha para o Tatsuya, ela percebe que as suas mãos estão vazias. Ela pensa consigo mesma no quão inútil ele é, e mesmo assim, o cara ainda é considerado um mago, sendo um mago sem dispositivo de lançar magia. De repente, eles veem duas sombras de torpedo na água e ficam chocados, pois nenhum dos seus feitiços mágicos podem defendê-los desse ataque. Do nada, o Tatsuya simplesmente aponta a mão para os dois torpedos e usa um feitiço para desmantelá-los. A Miyuki não consegue acreditar no que vê. Ela não entende o que aconteceu. Ela está confusa com esse tipo de magia. O Tatsuya não tem o famoso CAD, então ele não deveria ter poder para usar magia. Além disso, ele usou um tipo avançado de magia em 1 segundo, e a partir daquele momento, ela começou a sentir os batimentos cardíacos do seu coração aumentarem. Ela pensa sobre quem realmente o seu irmão mais velho é, e como ela pode se aproximar dele, e
nessa mesma noite, a vila acaba sendo visitada pelo Kazama, que no caso é o capitão da base militar mais próxima, que agora está agindo para descobrir mais sobre esse incidente. Os irmãos o acompanham quando ele sai, e lá eles veem o soldado que o Tatsuya havia derrubado alguns dias atrás, e percebendo que o Tatsuya é o garoto do incidente, o Kazama pede desculpas ao soldado. No entanto, o Tatsuya só pode falar e aceitar o pedido de desculpas depois que a Miyuki acena com a sua cabeça em aprovação. Com seu interesse aumentado, o Kazama convida o Tatsuya para visitar a sua base de unidade, e no dia seguinte, a mãe do Tatsuya planeja participar de um evento apenas para mulheres, e diz ao Tatsuya para ir lá visitar a base, pois essa pode ser uma boa oportunidade para ele aprender alguma coisa. A Miyuki pergunta se ela também pode ir, dizendo que precisa entender o nível de habilidade do seu guarda-costas. A sua mãe concorda e diz que eles devem se comportar como irmãos em público. Então ela dá permissão ao Tatsuya que chame a Miyuki pelo seu nome, ao invés de se referir a ela como senhorita. Na base, eles são recebidos por Sanada, que os levam até onde as tropas estão treinando para usar magia básica sem dispositivo, sob o olhar atento do Kazama. O treinamento passa para partidas sem luta, e o Kazama convida o Tatsuya para participar. O Tatsuya concorda, e o seu primeiro adversário é o campeão nacional de boxe. A luta começa com o boxeador lançando uma série de socos, mas o Tatsuya calmamente se esquiva e ataca somente uma vez, fazendo seu oponente cair. O próximo é um faixa preta de karatê, e o Kazama diz a ele para dar tudo de si contra um garoto de 13 anos. E enquanto o soldado ataca, o Sanada comenta como o Tatsuya está tratando a luta como se fosse um combate real, mantendo a distância caso o soldado tenha armas escondidas. E a partida termina com o Tatsuya rebatendo um ataque e jogando o soldado no chão. E depois de assistir uma criança espancando alguns adultos, o Kazama sente que a sua honra está em jogo e pede uma partida final. O Joseph, o cara que o Tatsuya bateu no primeiro dia, se oferece como voluntário, afirmando que gostaria de ter uma chance para provar o seu valor. E o Kazama atesta o nível de habilidade do Joseph, e o Tatsuya concorda, embora a Miyuki ainda esteja ansiosa com tudo isso. A partida começa, mas dessa vez o soldado precisa lutar usando magia. A Miyuki se opõe, mas o Tatsuya a repreende, apontando que usar magia é uma obrigação para um mágico. O Tatsuya usa sua agilidade para se distanciar e usa sua própria magia para atordoar o Joseph e derrubá-lo, deixando todos chocados. Sim, todos foram amassados, derrotados por um mero garotinho de 13 anos de idade. Mas o que os deixa ainda mais impressionados é que o Tatsuya usou uma magia chamada Grand Demolition, que no caso é um feitiço de classificação S, que destrói os feitiços mágicos do inimigo. O Kazama então os convida para tomar um chá para discutir a técnica que o Tatsuya acabou de usar, enquanto Sanada o convida para dar uma olhada nos CADs em que ele está trabalhando. E esses CADs despertam o interesse do Tatsuya. E alguns dias depois, a Miyuki percebe que o Tatsuya está trabalhando dia e noite em seus CADs. Então ela fica em seu quarto, sem entender o porquê dele estar fazendo isso. De repente, um alarme dispara, enquanto sirenes de ataque aéreo soam por toda a região. Um anúncio então é feito. Um barco de patrulha foi atacado na costa, e a ilha foi atacada por mísseis. O locutor então aconselha as pessoas a evacuarem. O Tatsuya então chega para informá-los que o Kazama lhes ofereceu abrigo na base, e é nesse momento que o telefone toca, e a Honami informa a Mia que a sua irmã está ligando. Elas discutem a situação, com a irmã dela aconselhando-os a se abrigarem na base, e ela também disse para que o limitador do Tatsuya fosse removido. A Mia concorda e diz ao Tatsuya para pedir transporte ao Kazama. Chegando à base, o Joseph os guia até uma sala de descanso interna para esperarem com outra família, até que o abrigo esteja pronto. E a Mia e a Honami acham que algo parece muito errado, mas os quatro esperam até ouvir tiros. O Tatsuya tenta usar sua magia para explorar a área, mas a sala está protegida, então ele não consegue ver o que está acontecendo fora da sala. A Mia ordena que o Tatsuya verifique o que está acontecendo lá fora, mas ele expressa seu medo de que algo possa acontecer com a Miyuki enquanto ele estiver fora, e isso deixa sua mãe furiosa, porque ele chamou sua própria irmã pelo nome dela, como se ele fosse igual a ela. Ela, com raiva, diz a ele para não se esquecer de que ele é um mero guarda-costas, forçando a se desculpar, e para garantir que ele siga as ordens dela, a sua mãe usa uma magia para forçá-lo a obedecer. Do lado de fora, o Tatsuya vê um tiroteio entre o pessoal da base e as tropas inimigas, apoiadas por alguns traidores. Lá dentro, um soldado chamado Kinjou chega na sala com 3 colegas e promete aos civis que ele os guiará para fora do abrigo. E a Honami diz a ele que um deles saiu para verificar a situação. E então a mãe do Tatsuya abre a boca e diz que os soldados podem levar primeiro uma outra família. Nesse momento, a Honami acha que a mãe do Tatsuya está demonstrando preocupação com seu filho pela primeira vez, mas a mulher revela que ela simplesmente não pode confiar nesses caras. E antes que qualquer outra coisa aconteça, o Joseph chega e chama o Kinjou, que abre fogo sem aviso. A Honami coloca uma barreira para defender a Mia e a Miyuki, mas um dos traidores usa um feitiço que suprime a magia dos outros, deixando todos os 3 incapazes de agir. O Joseph e o Kinjou discutem sobre a traição, e quando as palavras do Joseph atingem um ponto sensível, o feitiço de supressão enfraquece o suficiente para Miyuki agir, matando aquele que está suprimindo a magia de todos. No entanto, isso enfurece o Kinjou, que atira nos 3, e em instantes, o Tatsuya chega, fazendo um buraco nas paredes, e usa o CAD que ele estava trabalhando para desintegrar todos os 4 soldados traidores. E vendo a Miyuki sem vida em meio a um monte de sangue, o Tatsuya corre e fica desesperado. Ele chama pelo nome dela, enquanto coloca a mão em seu peito, mas ela não responde,
verdade, ela está morta. Ele grita desesperadamente que não vai deixar ela morrer e lança um feitiço mágico único. E em sua mente inconsciente, a Miyuki está sentada no meio de uma cidade fria. E tudo está em ruína. E ela ouve o Tatsuya chamando pelo seu nome. Ela acha que ele está triste por vê-la morrer. E então a garota começa a se lamentar pela forma em que ele tem sido terrivelmente tratado desde que ele nasceu. Ela gostaria de ter uma chance de se desculpar com ele, mas agora é tarde demais. E ela desmaia. De repente, uma onda mágica aparece sobre ela e começa a curá-la, enquanto reconstrói o seu corpo para o estado de antes de ser baleada. Ela abre os olhos e percebe que essa é uma magia do Tatsuya. E então ela fica pensando no quão poderoso e maravilhoso seu irmão é. E quando ela está completamente revivida, o Tatsuya imediatamente a abraça, estando agora aliviado que ela está segura. Ela o abraça de volta, e quando ele se levanta para salvar o restante das pessoas, a Miyuki demonstra que ela não deseja que ele se afaste dela. Mas quando ela olha para sua mãe, ela vê todos os buracos em seu corpo. E então ela o chama de irmão pela primeira vez, na sinceridade. E assim ele cura e revive completamente ela e a Honami. E enquanto os outros soldados acordam, a sua mãe ainda está inconsciente. E isso acaba obrigando o médico da base a verificar sua condição. O Kazama pede desculpas ao Tatsuya pela ação dos traidores, e o Tatsuya pede por uma explicação. O Kazama então diz que a outra família era o alvo, e que a família do Tatsuya acabou sendo levada como garantia. O Kazama então explica que o inimigo é muito forte, tendo magias muito poderosas que eles não acreditam que podem vencer. E compreendendo a situação, o Tatsuya então pede que eles abriguem a sua família em um local mais seguro, e pede armaduras e equipamentos para poder atacar o inimigo. O Kazama então pergunta o porquê, e o Tatsuya então explica que isso será uma vingança por eles terem matado a sua irmã. Nesse momento, o Kazama afirma que ele não permitirá a morte de não combatentes, e também de qualquer pessoa que se renda. Mas o Tatsuya, com um olhar frio, garante que não dará tempo suficiente ao inimigo para se render, vai todo mundo ser vaporizado. Assim, o Kazama concorda em enviar o Tatsuya com ele, e quando o Tatsuya sai, a Miyuki o agarra, pedindo para ele não ir. No entanto, o Tatsuya afirma que vai sim, porque eles machucaram a única coisa importante para ele. A Miyuki percebe a frase estranha, e o Tatsuya diz a ela que ela tem idade o suficiente, e que a mãe deles deveria explicar isso a ela. Ele então garante a Miyuki que retornará, porque devido ao seu poder, não há ninguém nesse mundo que possa derrotá-lo. Assim, toda essa família apenas observa o Tatsuya e a unidade militar lutarem contra os invasores, e a Honami afirma que essa luta é um pesadelo vivo. O Tatsuya está desintegrando os soldados inimigos com a sua magia, e para piorar ainda mais, quando os seus companheiros são abatidos, ele simplesmente os revive. Então a Miyuki pede uma explicação à sua mãe sobre o que o seu irmão disse, e a sua mãe a repreende por chamá-lo de irmão, mas depois explica que o Tatsuya nasceu como um mago defeituoso. Para o clã Tatsuya, a verdadeira magia consiste em modificar informações e obter um resultado, nesse caso um feitiço específico, mas o Tatsuya só consegue destruir e restaurar informações em um nível monstruoso, e é por conta disso que ele possui vários bloqueios para impedi-lo de se vingar e destruir completamente sua família. Para piorar tudo, a mãe dele fez vários experimentos com ele para mudar o seu cérebro, tudo isso usando magia, fazendo perder todas as suas emoções, exceto uma, o seu amor de irmão pela Miyuki. Mas como todas as experiências falharam e ele não conseguiu se tornar um mago, a sua mãe decidiu usar o poder defeituoso dele, e também o forte vínculo com a Miyuki, transformando-o assim no guarda-costas dela. Ouvir isso deixa a Miyuki perturbada, fazendo-a chorar. Ela então volta sua atenção para a tela e fica pensando como ela poderá retribuir ao Tatsuya tudo o que ele fez por ela. E à medida que a batalha chega ao fim, 6 navios se separam da frota inimiga e fogem. Os soldados querem interceptar a fuga, mas o comandante da base manda os soldados recuarem. E eles realmente não entendem o que está acontecendo, porque apenas o Sanada, o Kazama e o Tatsuya ficaram para trás, e por algum motivo ele está segurando uma enorme sniper de CAD que ele desenvolveu. E percebendo o CAD, a Honami pede permissão para chegar junto e apoiar o Tatsuya, e a mãe do cara concorda, parecendo saber o que ela está planejando. Então a Honami chega e ativa os seus escudos, se focando na defesa contra o bombardeio que se aproxima. Assim, o Tatsuya pode se concentrar totalmente no ataque. Isso dá ao Tatsuya o tempo que ele precisa, permitindo que ele ative o seu feitiço mágico, destruindo completamente as frotas inimigas e criando um enorme tsunami enquanto eles recuavam. E assim que chegam a um local seguro, o Tatsuya observa a Honami morrer, porque ela exauriu todo o seu poder mágico para protegê-lo. Porém, ela revela estar contente por ter escolhido o momento em que ela cumpriu seu último dever, o que lhe permitiu morrer como uma pessoa e não como uma ferramenta feita pelo homem. E isso é algo que o Tatsuya deveria aprender, agir de acordo com o que ele pensa, e não como ele foi manipulado para pensar. E após deixar essas últimas palavras, ela fechou os seus olhos. 3 anos se passaram desde o infame incidente em Okinawa, que rendeu o Tatsuya o assustador título de Deus da Destruição. Depois disso, o Tatsuya decidiu continuar os seus estudos, entrando em uma instituição afiliada à Universidade Nacional de Magia. Ele foi admitido como aluno do 2º curso, tudo isso porque os seus conhecimentos teóricos estão muito bons, mas as suas habilidades práticas deixaram muito a desejar. A Miyuki, a sua irmã, ficou indignada com a classificação e inicialmente se recusou a fazer o seu discurso na cerimônia de entrada. No entanto, Tatsuya conseguiu convencê-la a prosseguir. E enquanto estava na escola, o Tatsuya encontrou a presidente do conselho estudantil, a Mayumi. Então vemos uma conversa sobre essa instituição. Esse lugar tem uma única forma de classificar os alunos, que são os alunos do 1º curso, que são conhecidos como os Blooms, enquanto os alunos do 2º curso eram desprezados e chamados de Weeds devido às suas menores notas no vestibular.
E durante a cerimônia de abertura, o Tatsuya fez amizade com duas garotas, sendo a Mizuki e a Erika, e no caso são duas colegas Wiz, e a Mizuki insistiu que o Tatsuya e a Miyuki poderiam ser gêmeos devido às suas auras mágicas semelhantes, e percebendo sua observação aguçada, o Tatsuya decidiu ser cauteloso perto de Mizuki, pois ela poderia facilmente descobrir seus verdadeiros poderes. No dia seguinte, o Tatsuya estava envolvido em seu treinamento de ninjutsu, e simultaneamente, o seu mestre brincou com a Miyuki. Então, para acabar com as brincadeiras, o Tatsuya enfrentou seu mestre em uma luta, mas acabou perdendo, pois o seu mestre usou magia para nivelar o campo de jogo. Mais tarde, na escola, o Tatsuya cruzou com Léo, que estava curioso sobre a especialização mágica do Tatsuya. O Tatsuya então revelou sua fraqueza em habilidades práticas e expressou a sua grande vontade de se tornar um engenheiro. No almoço, a Miyuki expressou seu desejo de jantar com seu irmão. No entanto, alguns estudantes dos Blooms rapidamente falaram que ela não pode. De acordo com eles, os Blooms não podem se associar com os Weeds, e após as aulas, uma pequena briga começou a rolar entre os Bloom e os Weeds. Felizmente, a chegada da Mayuki evitou que as coisas saíssem do controle. Todo o grupo agora estava prestes a enfrentar uma ação disciplinar do conselho estudantil, mas o Tatsuya conseguiu acalmar a situação. E quando interrogado sobre uma garota lançando um feitiço, o Tatsuya disse que ela havia usado apenas uma magia de luz. Ele então surpreendeu a todos a revelar a sua habilidade de decifrar sequências de ativação mágica, enquanto elas ainda estavam sendo executadas. E isso foi considerado um feito impossível, pois lançar um feitiço envolvia uma rápida sucessão de 30.000 caracteres em uma fração de segundo. A Miyuki expressa seu pesar pelo incidente, e a Mayumi, sendo compreensiva, os perdoa, mas também os adverte para não repetirem a ofensa. Nisso, Honoka e Shizuko, sendo ambos do primeiro curso, agradecem ao Tatsuya por ter vindo em seu auxílio. E enquanto o Tatsuya e a Miyuki planejam voltar para casa, a Honoka pergunta se eles poderiam acompanhá-lo. E durante a jornada, eles descobrem que o Tatsuya possui a capacidade única de modificar um CAD, o que os deixa maravilhados. No dia seguinte, a Mayumi convida o Tatsuya e a sua irmã para almoçar com o conselho estudantil. Eles solicitam que a Miyuki se torne uma secretária do conselho, algo que ela concorda, mas com apenas uma condição: eles também devem incluir o seu irmão, o Tatsuya. Então a Mari explica que tradicionalmente apenas os alunos do primeiro curso podem fazer parte do conselho estudantil. Então ela sugere uma alternativa diferente, que no caso é fazer com que o Tatsuya se junte ao comitê disciplinar. Ele não queria isso, mas foi o que deu. Depois disso, vemos ele compartilhando essa notícia com seus amigos, e a Eriko avisa sobre os perigos potenciais de se tornar membro do comitê, especialmente porque ele é considerado um Weed. Mais tarde, o Tatsuya encontra Hattori, um outro estudante que expressa o seu descontentamento a Mari sobre a ideia de ter um Weed fazendo parte do comitê. Esse comentário irrita Mari, que rapidamente cita a habilidade do Tatsuya de ler sequências de ativação. No entanto, Hattori acha que isso é impossível de ser feito, e a Mari continua argumentando, acreditando que a decisão de colocar o Tatsuya como um membro do comitê vai ajudar a reduzir a discriminação que os alunos do segundo curso enfrentam. No entanto, Hattori permanece teimoso, recusando-se a aceitar o Tatsuya como membro do comitê. A Miyuki tenta defender o seu irmão, mas os seus esforços são recebidos como um insulto de Hattori, que a chama de miope, e provocado pelo insulto à sua irmã, o Tatsuya desafia o Hattori para um duelo. O Hattori, subestimando o Tatsuya, assume que será moleza derrotá-lo. No entanto, para sua surpresa, o Tatsuya sai vitorioso do duelo em um piscar de olhos, e quando questionado sobre a sua surpreendente vitória, o Tatsuya confessa a Mari que ele usou a sua experiência em ninjutsu para superar o Hattori. Ele utilizou sua força física e agilidade para se posicionar rapidamente atrás do Hattori, onde ele lançou o seu feitiço. O Tatsuya conta que ele manipulou cálculos diferentes para cada um da mágica, fazendo com que elas se convertessem em um ponto, deixando o Hattori se sentindo desorientado e finalmente desmaiando. Durante essa revelação, a Azusa descobre que o CAD do Tatsuya foi feito pelo lendário designer de magia, o Taurus Silver, que revolucionou o mundo da magia, acelerando a evolução da magia em todos os CADs. E assim que o Hattori recupera a consciência, ele reconhece que a avaliação da magia pela escola não reflete verdadeiramente ao conjunto de habilidades do Tatsuya, levando a pedir desculpas a Miyuki. A Mari então acompanha o Tatsuya até a sua sede, onde ele aponta as possíveis armadilhas em seu plano para erradicar a discriminação entre os estudantes. Em resposta, a Mari informa ao Tatsuya que o Shun Morisaki, o estudante que já havia agredido ele, está pronto para se juntar a eles no concílio. E logo em seguida, o Tatsuya conhece o restante dos membros do comitê, que inicialmente nutrem dúvidas sobre ele, mas eventualmente ficam surpresos quando descobrem a sua vitória fácil em cima do Hattori. Mais tarde, naquela noite, a Miyuki pede ao Tatsuya que ele ajuste o seu CAD para aumentar a sua velocidade de lançamento de feitiço. E depois disso, vemos o Tatsuya junto com o Shun, o cara chato do primeiro dia, sendo designados para patrulhar, e eles têm autorização para usar os seus CADs se a situação exigir. E apesar de serem modelos mais antigos, o Tatsuya decide usar 2 CADs do comitê para a tarefa. Durante o serviço, o Tatsuya se depara com um conflito entre os clubes de Kendo e Kenjutsu. Os dois estão brigando pelo uso do espaço de demonstração, e em uma reviravolta perigosa, o Kirihara, o campeão nacional de Kenjutsu, emprega armas letais com magia contra a Sayaka, um membro do clube adversário, mas o Tatsuya intervém sem hesitar, interrompendo o confronto e prendendo o Kirihara. Em retaliação, todo o clube de Kenjutsu tenta atacar o Tatsuya por deter o Kirihara, mas o Tatsuya evita habilmente seus ataques, neutralizando toda a situação sem se esforçar. Depois disso, o Tatsuya conta a Mari e ao tal do Jumonji, um indivíduo que supervisiona
televisiona todos os clubes escolares sobre o encontro que ele teve com Kirihara. Então eles o elogiam pela sua maneira excepcional de lidar com a situação. E durante um jantar com irmã e amigos, o Tatsuya revela que involuntariamente desenvolveu uma nova técnica chamada de bloqueio mágico específico, e ele usou esse método inovador para neutralizar a magia do Kirihara, operando simultaneamente dois CADs e inserindo variáveis diferentes em cada um para cancelar a magia. No entanto, o Tatsuya pede para que eles mantenham isso em segredo, já que essa solução barata poderia potencialmente desestabilizar toda a estrutura da magia, já que ela é uma solução muito econômica, e normalmente as alternativas que os humanos têm para bloquear magia são bem caras. No dia seguinte, o Tatsuya recebe uma ligação urgente sobre o início de uma briga e corre para intervir, mas ele é emboscado por um agressor não identificado. Ele consegue se defender do ataque e o agressor foge do local. Amiibo expressa o seu desejo de conversar com o Tatsuya, levantando suspeitas em Miyuki de que Amiibo poderia estar interessado em namorar com ele. Amiibo convida o Tatsuya para se juntar ao clube de Kendo, mas o Tatsuya insiste em saber os seus motivos por trás do convite. Então Amiibo revela o seu objetivo de formar uma organização composta por indivíduos que não sabem usar magia, com o intuito de combater a discriminação. O Tatsuya permanece sem acreditar nela, e até mesmo a pergunta sobre os seus planos após atingir esse objetivo. Além disso, Tatsuya compartilha as intenções com o comitê disciplinar, e eles suspeitam que ela possa estar sobre alguma forma de manipulação. Dito isso, Tatsuya deduz que um conhecido grupo anti-magia chamado Blanche poderia estar por trás disso, e informa ao comitê que pretende esperar pela resposta da Amiibo antes de tomar uma decisão. A Amiibo então conversa com o Kinoe, o capitão do clube de Kendo, que a convence a recrutar o Tatsuya, enfatizando a importância dos seus poderes. Mais tarde naquela noite, o Tatsuya discute sobre a Blanche com a Miyuki, descrevendo-os como um grupo terrorista. Ele levanta a hipótese de que poderia ter feito parte de tal grupo se não possuísse habilidades únicas, e ele explica que o objetivo da Blanche é enfraquecer o poder do país, o que inevitavelmente levaria a um confronto contra os 10 clã-mestres, sendo um desses o seu próprio clã, os Yotsubas. Dito isso, Tatsuya se dedica a aprimorar suas habilidades práticas de magia. Quando Tatsuya se encontra com a Amiibo para ouvir sua decisão, ele considera a resposta dela insatisfatória, portanto, recusa o seu convite. Como resultado, um grupo de estudantes do segundo curso, denominados de Aliança Simpatizante, liderada por Amiibo, assumem a sala de transmissão como um protesto contra a discriminação do curso. A Mari quer resolver essa situação pela força, enquanto o Jumonji defende uma solução mais pacífica. O Tatsuya se comunica com a Amiibo e garante que eles estão abertos a discussões, garantindo até mesmo a segurança deles. Assim que o grupo sai da sala de transmissão, o comitê os detém, porém a Mayumi intervém e os liberta, expressando o desejo de negociar com a Amiibo. Infelizmente, as negociações chegam ao impasse, porque eles não conseguem identificar as mudanças necessárias para erradicar a discriminação. A Mayumi então propõe um debate público, acreditando que o corpo decente mais amplo deveria estar envolvido na tomada dessa decisão. Enquanto isso, o Tatsuya encontra a Mizuki conversando com o Kinoe, que parece excessivamente assertivo com ela, e o seu professor oferece aí a todos uma breve história do Kinoe, revelando que o irmão do Kinoe dirige uma filial japonesa da Blanche. No dia seguinte, o debate antecipado acontece e a Mayumi vence com sucesso, pondo efetivamente um fim ao protesto. Porém, em meio às comemorações, a escola é subitamente alvo de um ataque terrorista. Felizmente, a escola frustra o ataque com sucesso, mas logo percebe que essa foi apenas uma distração. A verdadeira intenção dos atacantes era roubar informações confidenciais da Universidade de Magia. Posteriormente, eles visitam Amiibo no hospital, onde ela confessa que se sentiu discriminada por causa da Mari. No entanto, Amiibo interpretou mal as palavras da Mari, assumindo erroneamente que a Mari havia insinuado que Amiibo não estava no mesmo nível que ela. Após ouvir tudo isso, Tatsuya a conforta e decide erradicar os membros restantes da Blanche sozinho. Amiibo pensa que ele está fazendo isso por ela, mas ele revela que não permitirá pessoas perigosas perto da sua irmã, e assim os seus amigos e a sua irmã decidem ajudá-lo nessa missão. Depois de descobrir a localização do esconderijo da Blanche, eles se preparam para atacá-los. O Kirihara, que tem sentimentos pela Amiibo, decide participar da operação também, e ao chegar ao esconderijo, eles traçam estratégias para o plano de ação. O Tatsuya e a Miyuki encontram vários membros da Blanche, incluindo o irmão de Kinoe, o Hajime, que estende um convite para que eles se juntem à sua causa. O Hajime tenta hipnotizar o Tatsuya usando magia, mas o Tatsuya arrebate e logo percebe que esse mesmo método foi usado na Amiibo. E enquanto o Hajime foge, o Tatsuya o persegue, deixando a Miyuki para trás para lidar com os membros restantes da Blanche. Ela sai vitoriosa, congelando todos os seus oponentes até quase a morte. E mesmo quando um feitiço de interferência é usado, o Tatsuya permanece inalterado, lidando com eficiência com os membros da Blanche. Enquanto o Hajime tenta escapar, o Kirihara intervém e corta o seu braço, encerrando assim a corrida do cara. Mais tarde, quando o Tatsuya visita a Amiibo no hospital, ele informa que nem ela nem o Kinoe serão processados, pois foi determinado que eles estavam sob a influência do controle mental do inimigo. O pai da Amiibo expressa sua gratidão ao Tatsuya por resgatar sua filha e reconhece que ele está ciente dos laços
passos militares secretos do Tatsuya, mas promete manter isso em segredo. Enquanto voltava para casa, a Miyuki menciona que o Tatsuya não precisava frequentar o ensino médio apenas por causa dela. Porém, ele a tranquiliza, afirmando seu contentamento com a sua vida atual e retornando ao seu regime de treinamento com o seu sensei em uma preparação iminente para a competição de 9 escolas realizadas em Fuji. O Tatsuya e a Miyuki são recebidos por Haruka, o conselheiro da escola, que revela sua identidade como investigadora de polícia, e o Tatsuya promete manter tudo entre eles em segredo desde que a investigadora o informe sobre qualquer potencial terrorista que ameace a sua vida com sua irmã. E durante uma conversa na hora do almoço, o Tatsuya é convidado a se juntar à equipe técnica, apoiando a equipe na competição escolar. Inicialmente, ele hesita em aceitar devido ao seu status de Weed, mas ele é persuadido quando Miyuki solicita que ele mantenha o seu CAD competitivo. A discussão muda para um artigo de pesquisa fracassado sobre magia de voo, e a Mayumi procura a ajuda do Tatsuya. Ela quer saber sobre o ponto de vista dele sobre o assunto. Então, ele surpreende a todos quando afirma que o fracasso na elaboração da magia voadora resultou em uma compreensão deficiente dos feitiços que eles estavam utilizando. Posteriormente, o Tatsuya é oficialmente designado para a comissão técnica de competição. Alguns Blooms reclamam dessa decisão, levando à estipulação de que o Tatsuya deve passar por um teste e depois de exibir suas habilidades, duplicando manualmente as especificações de um CAD exclusivos do Kirihara em um modo competitivo, ele é aceito na equipe. Mais tarde, naquela noite, o Tatsuya recebe uma ligação do Major Kazama, o cara lá das Forças Armadas, que aconselha que ele fique em alerta durante a competição, devido à presença do No Red Dragon, um notório sindicato do crime internacional. Em um feito extraordinário, o Tatsuya projetou com sucesso um novo CAD, capaz de realizar magia de voo, uma tarefa que anteriormente era considerada impossível. Ele pede a Miyuki para testar o dispositivo inovador e sugere que eles vão até a empresa de sua família para testes mais amplos. No dia de folga, o Tatsuya e a Miyuki decidem visitar o diretor de sua empresa familiar. Assim, o Tatsuya apresenta o seu protótipo do CAD voador, e assim descobrimos que o Tatsuya e o diretor são os verdadeiros indivíduos por trás do lendário Taurus Silver, que é o nome famoso por ter revolucionado a magia nesse mundo. O Taurus, o diretor, é especializado em hardware, enquanto o Tatsuya, conhecido como Silver, é um grandioso mago de engenharia. E para o mundo exterior, o Taurus Silver é uma pessoa desconhecida. A única coisa que todos conhecem é o nome. Juntos, eles testam o CAD voador com sucesso, mas eles descobrem que o uso desse aparelho esgota, bem rápido, a magia do usuário. Consequentemente, eles discutem melhorias potenciais para tornar a magia mais acessível e fácil de usar. Tudo isso para o público em geral. Ao saírem da empresa, eles inesperadamente esbarram no pai e no tio Aoki. O Aoki menciona que a Miyuki ascenderá à posição de próximo chefe do clã. Em contrapartida, o Tatsuya, apesar de ser o mais velho, é relembrado o seu status de mero guarda-costas dentro da família. E quando Aoki insulta o Tatsuya, ele retruca, afirmando que menosprezá-lo equivale a insultar a sua tia e sua mãe. Em resposta, o seu pai diz ao Tatsuya para não nutrir o ódio contra sua mãe. No entanto, o Tatsuya admite que ele não consegue abrigar tais sentimentos, pois ele foi modificado para ser desprovido de emoções. De volta à escola, os representantes da próxima competição são apresentados antes de sua partida. Eles então embarcam em um ônibus com destino a Fuji. Inesperadamente, um carro bate em um trilho de concreto e desliza no caminho do ônibus. Durante a crise, a Miyuki e o Jumonji empregam suas habilidades para proteger os estudantes no ônibus. A Miyuki usa sua magia para extinguir o fogo, enquanto o Jumonji ergue uma barreira mágica para parar o carro deslizante. No entanto, só a Miyuki percebe que o seu irmão Tatsuya também desempenhou um papel significativo no resgate, tendo removido discretamente os feitiços de proteção do carro. Ao chegar a Fuji, o Hattori começa a duvidar de suas habilidades. No entanto, o Kirihara oferece garantias de que ele é bem forte e revela sua teoria de que o Tatsuya provavelmente enfrentou a morte no passado. Logo, esses dois irmãos estão bem diferentes de serem pessoas comuns. Em uma conversa com a Miyuki, o Tatsuya expressa sua suspeita de que o acidente de carro foi, na verdade, um ataque deliberado causado pelo motorista. Após a preparação da competição, os alunos são convidados para a competição de 9 escolas. E presente no evento está o diretor da Associação de Magia, o Kudo, que decide testar as habilidades dos alunos iniciando uma magia fraca, mais generalizada. E ele fica um tanto desapontado quando apenas 5 alunos, incluindo Tatsuya, conseguem detectar isso. O Kudo então faz um discurso abordando o futuro desses magos. Enquanto isso, Mikihiro, que está no evento como espectador, percebe a presença de intrusos e tenta enfrentá-los. E apesar do seu corajoso esforço para enfrentar 3 intrusos, ele acaba em perigo e é salvo por um tiro do Tatsuya. E o Mikihiko fica surpreso com a precisão das intervenções do Tatsuya durante a intrusão. Ele se sente um pouco triste, porque quase foi ferido e teve que ser resgatado pelo Tatsuya. No entanto, Tatsuya o encoraja, lembrando Mikihiko do seu potencial e capacidades. O Tatsuya revela que está ciente das preocupações do Mikihiko em relação à velocidade de lançamento de feitiços, explicando que a velocidade lenta é uma consequência das tentativas do Mikihiko de esconder os seus feitiços. E apesar dos protestos do Mikihiko, o Tatsuya
o aconselha a alertar a segurança para que os intrusos possam ser apreendidos. E a competição mágica começa no dia seguinte. Com as regras claramente definidas, a duração será de 10 dias e será dividida em 2 sessões, uma para os calouros e uma outra para os competidores mais experientes. E assim, o primeiro ensino médio busca uma terceira vitória consecutiva com a Mari, garantindo uma vitória fácil no primeiro turno. E o Tatsuya é convocado para uma reunião com os capitães militares e o major, onde é avisado para ficar alerta devido à possibilidade de novos ataques da organização do No Red Dragon. Depois disso, vemos a Mayumi triunfando na competição de tiro rápido, obtendo uma pontuação perfeita. E essa conquista leva a escola ao topo da tabela de classificação, após o primeiro dia da competição. No entanto, alguns concorrentes de sua escola não apresentam um desempenho à altura. Então, a escola solicita que o Tatsuya cuide do suporte técnico para alguns competidores durante o seu dia de folga, tarefa que ele aceita a pedido de Miyuki. Mais tarde, ele se oferece para acompanhar a Miyuki ao quarto dela, mas ela insiste que não precisa. Ela está ciente de que ele está desenvolvendo um novo Saiyajin integrado e armado. O Tatsuya, no entanto, minimiza isso, chamando-o de mero brinquedo para testar uma teoria que ele tem. No dia seguinte, o Tatsuya auxilia a Mayumi nos preparativos para a partida, com a intenção de verificar os outros competidores depois. No entanto, um dos seus alunos mais velhos o aconselha a se concentrar apenas em Mayumi, oferecendo-se para cuidar dos outros competidores para ele. E depois que a Mayumi consegue uma vitória sem esforço, o Tatsuya observa as lutas das outras competidoras. No final do dia, a escola continua na vanguarda, em grande parte graças à série de vitórias das participantes femininas. Os competidores masculinos, por outro lado, apresentam um desempenho bastante inferior, e para que a escola conquiste a vitória em geral, ela deve garantir vitórias pelo menos em 4 dos restantes 6 jogos oficiais. E ao retomar ao seu quarto, o Tatsuya descobre que o seu novo Saiyajin, o que ele estava trabalhando, foi concluído e entregue. E quando seus amigos o visitam em seu quarto, ele vê isso como uma excelente oportunidade para o Léo testar o seu novo Saiyajin. O Saiyajin recém-desenvolvido assume a forma de uma espada, que possui uma característica única. Ele pode se separar e depois se reconectar. E quando o Léo testa em alguns bonecos de treinamento, o experimento dá certo. No dia seguinte, a Mari está marcada para participar das semifinais do evento do Battleboard. Ela começa a competição em alta, mas as coisas rapidamente tomam o rumo errado. Ao invés de desacelerar durante uma curva, o seu adversário acelera. E no momento em que os dois participantes estão prestes a se chocar, a Mari inesperadamente perde o equilíbrio. Como resultado do acidente, ela se machuca e agora ela não vai se recuperar até o final da competição. Nesse momento, tanto a Mayumi quanto o Tatsuya suspeitam que alguém interveio no incidente e começam a investigá-lo, acompanhados aí por Mizuki e Miki. O Tatsuya levanta a hipótese de que o inimigo pode ter se escondido debaixo da água para perturbar o equilíbrio de Mari. No entanto, dadas as rigorosas medidas de segurança em vigor, eles excluem essa teoria e se focam na segunda, de que o cara usou um espírito mágico. E o Miki confirma que é possível lançar uma magia espiritual para ser ativada em um certo momento, e essa magia poderia ser preparada com dias de antecedência, mas ao depender do tempo, a força do feitiço poderia ser menor. E depois de pensar um pouco nisso, eles chegam à conclusão de que o Saiyajin do outro participante foi adulterado, e a lesão da Mari e a subsequente desistência da competição colocam a escola em uma situação crítica, e para garantir a vitória na competição, agora eles precisam triunfar em outras 2 competições. O Tatsuya, com todo o seu poder, poderia simplesmente curar a garota, porque ele pode reviver, então ele também pode curar, mas ele não faz isso. Então, sem outras alternativas, eles decidem deixar a Miyuki substituir a Mari na competição, com o Tatsuya atuando como seu engenheiro. Enquanto isso, o Tatsuya dedica sua energia à elaboração de estratégias e ao fornecimento de suporte técnico para os seus concorrentes. O seu comprometimento é tão intenso que ele começa a inventar novos feitiços para garantir sua vitória. Assim, a escola deles mantém a sua posição de liderança, em grande parte devido ao conhecimento técnico e ao planejamento estratégico do Tatsuya. No entanto, o Tatsuya opta por não levar o crédito pelo feitiço que ele desenvolveu, numa tentativa de evitar atrair a atenção de sua família. A Miyuki fica perguntando ao Tatsuya sobre o porquê ele se recusa em aceitar o reconhecimento pela nova magia que ele criou, e em resposta ele revela que está honrando os desejos da sua tia, pois não quer que a Universidade Mágica descubra sua verdadeira identidade como Silver. Ele ainda confidencia a Miyuki de que ele não está em uma posição de derrubar a sua tia no momento, e embora esteja confiante em derrotá-la em um confronto direto, ele sabe que o resto da família não aceitará como líder. Para isso, a Miyuki reafirma o seu apoio inabalável a ele, prometendo sempre apoiar o seu lado. E ao se recuperar do hospital, a Mari decide torcer por Miyuki e Tatsuya. Assim, vemos a Miyuki navegando por uma rodada na competição do Pillar Break, e ela vence com facilidade, empregando um feitiço de inferno avançado. Todos os participantes apoiados por Tatsuya acabam vencendo seus respectivos eventos, o que lhe rendeu elogios generalizados por suas excelentes habilidades de engenharia. No entanto, esses elogios despertam ressentimento em Morizaki. Ele promete demonstrar que os Blooms são superiores aos Weeds. O cara tá muito bravo. Ao ir para o evento da Miyuki com ela, o Tatsuya cruza o caminho do Masaki e o George da terceira escola secundária. O George reconhece o Tatsuya como um engenheiro
mais talentoso que já participou dessa competição. O Masaki expressa o seu desejo de competir contra o Tatsuya, mas como o Tatsuya está apenas desempenhando o papel de engenheiro, o Masaki pretende superar os competidores sob o comando do Tatsuya. A Mayumi informa as 3 garotas que o Tatsuya está orientando de que elas não precisam lutar entre si no evento de quebrar o pilar. Todas elas podem dividir o pódio. No entanto, a Shizuko está ansiosa para desafiar a Miyuki, uma oferta que a Miyuki aceita. E infelizmente, a Shizuko é completamente superada no confronto direto e acaba chorando, admitindo que seus poderes são ofuscados pelo poder da Miyuki. Voltando ao seu quarto, Tatsuya reflete sobre as conquistas impressionantes do Masaki e o George, sendo um veterano experiente do campo de batalha e o outro um prodígio que provou a existência dos códigos cardeais, um conceito que antes era teórico. Ele então supõe que o Morisaki provavelmente perderá contra adversários tão formidáveis, considerando aí que o poder do Masaki supera o de qualquer outro aluno do primeiro ano da sua escola. No dia seguinte, o Tatsuya descobre que o Morisaki e a sua equipe foram emboscados por um feitiço proibido, causando ferimentos e impossibilitando-os de competir. Agora, eles podem perder a partida, mas a Mayumi conta que o Jumonji está negociando com os organizadores da competição. Ela suspeita que alguém está tentando eliminar sua escola. O Tatsuya revela o seu encontro com os membros do No Red Dragon que ele dominou alguns dias antes. E embora a primeira escola triunfe em um outro evento do Mirage Bat, eles não conseguirão garantir uma classificação geral a menos que participem do evento do Código Monolítico. Durante este evento, a Azusa ouve conversas dizendo que os pupilos do Tatsuya estão usando feitiços de ativação mágica notavelmente precisos e eficientes, algo que apenas o Taurus Silver poderia possivelmente alcançar. E conectando os pontos com os novos feitiços mágicos e todos os seus pupilos, ela percebe a verdadeira identidade do Tatsuya. Após o evento, uma reunião da primeira escola é organizada. Lá, a Mayumi propõe que o próprio Tatsuya participe do evento, e apesar de recusar inicialmente, o Tatsuya é persuadido pelo Jumonji. Ele é solicitado a selecionar seus 2 companheiros de equipe, e ele escolhe Miki e Léo, já que ele está familiarizado com as suas capacidades e observou o treinamento de ambos em primeira mão, e o Tatsuya se encarrega de explicar as regras para eles. Ele elabora uma estratégia inteligente, instruindo Léo a utilizar a sua recém-adquirida arma integrada, que pode ser desconectada e reconectada, e esta é uma jogada inteligente, visto que a competição proíbe ataques físicos diretos. À medida que o evento começa e as equipes começam a lutar, o uso do Grand Demolition do Tatsuya, cancelando todas as magias, pega todos de surpresa. Apesar disso, eles conseguem triunfar sobre a 4ª escola secundária. Tudo isso enquanto o George examina minuciosamente as táticas do Tatsuya. Assim, o George conclui que, embora as habilidades de combate do Tatsuya sejam de primeira linha, as suas habilidades mágicas são um tanto deficientes, com exceção do seu feitiço Grand Demolition. Convencido disso, o George toma uma conclusão precipitada de que eles irão vencer. Assim, vemos que a galera da primeira escola e do ensino médio conseguiram superar a galera do segundo no ensino médio. E enquanto o Tatsuya observa o confronto de uma escola com outra, ele supõe que os seus inimigos querem um confronto frontal. E após a vitória da sua escola sobre os dos inimigos, eles se preparam para enfrentar o time do Masaki e o George. E dado o terreno do campo de batalha e a aparente falta de qualquer outros feitiços especiais além do Grand Demolition do Tatsuya, eles presumem que o Tatsuya não tem chance de vencer. Então Tatsuya entrega o Léo e Miki um manto para cada um, e estas não são vestes comuns. Elas são especialmente projetadas com círculos mágicos entrelaçados aí no tecido, projetados para facilitar o lançamento de feitiços mágicos. Logo em seguida, o Tatsuya revela que a única fraqueza do feitiço do George reside na sua incapacidade de lançar um ataque, a menos que o seu oponente esteja dentro da sua linha de visão. E embora o cenário da batalha não seja particularmente adequado ao modo de combate do Tatsuya, ele traça um plano que aproveita a fixação do Masaki nele para inclinar as possibilidades a favor da sua escola. E embora o Tatsuya admita que superar o Masaki e o George seja uma tarefa difícil, a Miyuki afirma que a derrota não é uma opção para ele. Nisso, vemos que o Masaki e o George notaram suas vestes, mas eles ignoram isso como um pequeno obstáculo. Eles permanecem firmes na sua convicção de vitória iminente. Intrigado com Tatsuya, Okudou, o chefe das 10 famílias mágicas, decide testemunhar esse confronto lendário que está para acontecer. A batalha começa, com o Masaki e o Tatsuya se enfrentando. Enquanto isso, o George deduz que o Tatsuya revisou seus feitiços em apenas 2 horas. Então o George tenta entrar na briga, mas Miki impede seu avanço. O Masaki desvia sua atenção para ajudar o George, proporcionando ao Tatsuya uma janela crítica de oportunidade para se aproveitar. E assustado com a proximidade do Tatsuya, o Masaki entra em pânico, desencadeando um ataque letal no Tatsuya. Qualquer outra pessoa poderia morrer, e esse ataque foi uma violação das regras. Mesmo assim, o Tatsuya o rebate, empregando suas habilidades de alto nível para destruir completamente os círculos mágicos conjurados pelo Masaki. No entanto, ele acaba sendo incapaz de neutralizar 2 círculos, e a explosão de apenas esses 2 acaba sendo muito potente, o que acaba infligindo muito dano no Tatsuya, como fratura de ossos e uma hemorragia interna. Então Tatsuya recorre à sua habilidade mágica secreta. Essa magia única concede a ele a capacidade de reverter o seu estado físico ao que ele era há 24 horas atrás, ficando novinho em folha. Assim,
Assim, o Tatsuya rapidamente se levanta e estala os seus dedos imbuídos com magia, derrotando assim o Masaki. Perplexa, a Mayumi fica se perguntando como o Tatsuya conseguiu sobreviver a uma situação tão desesperadora. Então o Jumonja lembra da proeficiência do Tatsuya em artes marciais e também diz que ele tem um corpo bem forte. O Major também observa que o Tatsuya utilizou uma técnica chamada de Flashcast, um método que permite que o usuário recupere a sequência de ativação da memória, negando assim qualquer tempo de ativação para sua magia. E enquanto o Tatsuya luta contra as consequências do ataque do Masaki, a Miyuki triunfa sobre o George. O Léo também consegue derrotar o seu oponente, garantindo assim uma vitória para sua escola nesse evento. E agora, a primeira escola de magia está apenas a mais uma vitória de vencer, mas o grupo do No Red Dragon fica cada vez mais desesperado. Eles tomam uma decisão perigosa de recorrer à violência, pouco se importando com as baixas que podem acontecer, desde que eles consigam interromper aí a competição. E o Tatsuya suspeita que o grupo do No Red Dragon atacará novamente e ele está determinado a os impedir. Assim, vamos para o início do evento do Mirage Bate para os calouros. A Mizuki emprega suas habilidades visuais únicas para ficar atenta a qualquer atividade em comum. E durante o evento, a representante da primeira escola, a Hirakawa, de repente se vê incapaz de usar o seu dispositivo de CAD e sofre uma forte queda. E a Mizuki detecta algo anormal acontecendo no CAD da Hirakawa e rapidamente informa ao Tatsuya, que compreende rapidamente o problema. Então o Tatsuya examina o CAD da Miyuki para encontrar vestígios de um vírus. E para ele agora é claro que um dos membros da sua equipe está futucando nos dispositivos de CAD dos outros. Ele tenta questionar o funcionário suspeito, mas o seu interrogatório é interrompido pelo Kudou. O Tatsuya chama a atenção do Kudou para a situação, que valida as suspeitas do Tatsuya e garante que ele vai lidar com o assunto. E durante o evento do Mirage Bate, o Tatsuya observa que apesar das habilidades impressionantes da Miyuki, ela está lutando para garantir a liderança no primeiro turno. No intervalo, a Miyuki pergunta se ela poderia usar o CAD voador, e com um sorriso tranquilizador, o Tatsuya dá o sinal verde para ela. E quando a rodada final começa, a Miyuki permanece imóvel. De repente, ela ativa o CAD e começa a flutuar no ar, deixando ambos os participantes e os espectadores perplexos. No entanto, eles logo ligam os pontos e percebem que ela está usando a magia voadora, que havia se tornado pública alguns dias atrás. Todo o público fica sem acreditar em nada e logo em seguida ficam muito animados. Assim, com seu desempenho extraordinário, a Miyuki conquistou a vitória sem nem mesmo se esforçar, alcançando em uma pontuação quase perfeita. Mas esse resultado desagrada o grupo do No Red Dragon, e percebendo que a tentativa deles de sabotar o CAD da Miyuki não teve sucesso, eles planejam prejudicar os espectadores para que assim a competição seja cancelada. Felizmente, o plano deles é frustrado pelos militares, que estavam mantendo uma vigilância secreta. E quando a rodada final do evento do Mirage Bate começa, todos os competidores usam o voo. Tudo isso porque as outras escolas ficaram reclamando sobre a Miyuki usar a magia voadora avançada, o que levou o pessoal da organização a vazar a sequência mágica dela após dar aquela inspecionadinha. E os competidores acreditam que podem superar a Miyuki com essa informação, mas o que eles não sabem é que essa sequência mágica voadora ainda não está otimizada, e por isso ela consome uma grande quantidade de magia. E em uma última análise, apenas a Miyuki possui reserva mágica suficiente para lidar com essa prova atual, permitindo que assim ela ganhasse o evento. Todos ficam radiantes e já começam a comemorar a vitória, apesar de ainda faltar um evento. Nisso, vemos que o Tatsuya está visivelmente ausente. Ele pediu a Haruka para rastrear a localização do grupo do No Red Dragon. Tudo isso porque ele só queria garantir a segurança deles. Enquanto isso, o Kudou se encontra com o Major Kazama e pede que o Tatsuya se junte a ele, observando que ele foi o treinador da mãe e da tia do Tatsuya. O Kudou expressa sua preocupação com o fato do clã Yosuba estar se tornando excessivamente poderoso. Desse jeito, uma hora ou outra, eles poderiam potencialmente exercer o controle sobre os 10 clãs mestres. Ele considera o Tatsuya e o Masaki igualmente poderosos, vendo-os como os futuros militares do Japão. No entanto, Kazama refuta isso, revelando que o clã Yotsuba surpreendentemente não tem nenhum interesse no Tatsuya. Ele também corrige a suposição do Kudou sobre os poderes incomparáveis do Tatsuya e do Masaki, esclarecendo que o Tatsuya é muito mais poderoso do que o Masaki. Durante a conversa, ele compara o Masaki a um tanque, enquanto o Tatsuya, ele o compara com uma bomba nuclear. Tudo isso porque ele está com muitas coisas prendendo o seu total poder. E agora, armado com as informações que ele obteve, o Tatsuya encontra o grupo do No Red Dragon e elimina todos eles, poupando apenas um. Ele interroga o sobrevivente e descobre que uma pessoa chamada Sun é o líder do No Red Dragon. No dia seguinte, o Tatsuya tem uma reunião com o Major, que revela que o grupo do No Red Dragon fornecem amplificadores de feitiçaria. O Major explica que esses amplificadores são ilegais, porque eles são feitos com a ajuda de um cérebro mágico. Simultaneamente, a Mayumi compartilha com o Jumonja que os líderes dos 10 clãs mestres ficaram bastante ansiosos depois de testemunhar a partida do Tatsuya contra o Masaki. E por conta disso, o Jumonja acaba sendo incentivado a liberar todo o seu poder na partida final. Assim, vemos o Jumonja saindo vitorioso da rodada final, garantindo sozinho o campeonato para a primeira escola. Assim, a competição chega ao fim, e durante a cerimônia de encerramento, o Jumonja propõe que o Tatsuya se junte às fileiras dos 10 clãs mestres, casando-se com a Mayumi. Ele explica que
os 10 clãs estão preocupados, porque o Tatsuya, uma pessoa que todos acreditavam ser insignificante, foi capaz de derrotar o Masaki, que é considerado o próximo líder dos clãs. Depois que eles voltaram às aulas, os novos membros do conselho estudantil são eleitos, e a Miyuki consegue o cargo de vice-presidente. Por outro lado, o Tatsuya dedica o seu tempo ao estudo da Pedra Filosofal. Intrigado com a sua capacidade de armazenar sequências mágicas, ele conta a Miyuki que o seu recente sucesso na criação da magia voadora o inspirou a considerar o desenvolvimento de um reator de fusão nuclear para gerar energia. E quando a Miyuki então revela que o Ichihara quer conversar com ele, assim o Tatsuya conhece o Ichihara, que o convida para participar de um concurso de teses do ensino médio. Esse concurso, que acontece em Yokohama, oferece aos estudantes a oportunidade de apresentarem suas ideias, e descobrindo que o tema de pesquisa do Ichihara está alinhado com seus estudos recentes, o Tatsuya decide participar da competição. Ao voltar para casa, o Tatsuya e a Miyuki encontram uma convidada inesperada, sua madrasta, e ela tenta persuadir o Tatsuya a abandonar a escola e trabalhar em tempo integral como Taurus Silver. No entanto, o Tatsuya recusa, insistindo em seu dever de proteger a Miyuki. A mulher então presenteia o Tatsuya com uma amostra de uma relíquia que ela adquiriu das forças de defesa e solicita que ele analise esse item e a duplique. O Tatsuya fica intrigado, pensando aí no porquê das forças de defesa quererem duplicar essa relíquia, e ele sabe que fazer isso vai ser desafiador. Então a sua madrasta revela para ele que essa relíquia tem a capacidade de armazenar sequências mágicas, e frustrada aí pelo fato do Tatsuya ter se recusado a ajudar, a Sayuri sai furiosa e o Tatsuya a segue. Nisso ela acaba sendo emboscada por homens que pretendem roubar a relíquia, mas o Tatsuya intervém e a salva. Na batalha ele leva um tiro, mas usa aquela sua magia para se curar e ganhar a vantagem. Depois de voltar para casa, o Tatsuya contrata o Major para informá-lo sobre os ataques e investigar quem está por trás deles. E durante uma pequena pausa, a Miyuki traz café para ele e pergunta sobre o pedido da Sayuri. Então o Tatsuya mostra a relíquia a ela e explica o seu potencial. Ele expressa sua intenção de tentar replicar a relíquia, apesar das complexidades envolvidas. A Mayumi compartilha com o Tatsuya que o próximo concurso de teses tem o potencial de mudar a perspectiva do país, especialmente na forma como os magos são vistos. Em vez de serem vistos como meras ferramentas de combate, talvez no futuro os magos possam ser reconhecidos pela sua capacidade intelectual e contribuições para o avanço da humanidade. O Tatsuya também recebe novas informações sobre uma organização criminosa crescente na cidade. Ela também menciona várias entradas não autorizadas no país, em Yokohama e Yokosuka, e o Tatsuya acha que o momento dessas inscrições são muito convenientes para serem uma coincidência, e ele suspeita que tudo isso pode estar conectado com um concurso de teses. Depois disso, vemos que o Tatsuya e os seus amigos logo percebem que estão sob vigilância e decidem confrontar a pessoa que os espiona. Curiosamente, o Tatsuya permite que o espião fuja. Nisso, vemos que a Aliança Asiática persiste em observar o Tatsuya e o seu grupo, mas as suas tentativas não passam despercebidas. O Mikihiko especula que esses espiões são agentes estrangeiros. Entretanto, os dois agentes que investigam essas ocorrências contactam os militares para partilharem as suas conclusões, e em um incidente separado, conseguem encurralar um dos espiões e interrogá-lo. O espião se identifica como Jiro Marshall, um imigrante legal. Ele explica que a sua missão é garantir que as tecnologias mágicas desenvolvidas pelos outros alunos da escola mágica não cheguem ao Oriente. Ele está lá para impedir qualquer roubo potencial dessas tecnologias, mas o Jiro consegue escapar, brandindo uma arma para Erika no processo. Porém, o Jiro não consegue ficar livre por muito tempo, pois um agente que trabalha para a Aliança Asiática elimina o Jiro enquanto ele estava fugindo. Assim, vemos que a equipe do Texas Magic concluiu a fase inicial do projeto, testando para ver se ele funciona de acordo com o planejado. Enquanto isso, a Amiibo percebe um aluno do primeiro ano segurando um dispositivo de desbloquear Wi-Fi, e ao ser notada, a garota tenta fugir e a Amiibo a persegue, junto com a Erika e Kirahara. A Amiibo consegue alcançar a garota. Assim, eles descobrem que a garota é realmente uma espiã e descobrem que o seu nome é Chiaki. A Amiibo tenta argumentar com ela, mas a Chiaki retalia lançando gás lacrimogênico. No entanto, o Léo intervém e a subjuga. Enquanto isso, o Sekimoto, que no caso é um membro do comitê disciplinar da escola, mostra um interesse bastante suspeito no projeto da tese, e após capturar a Chiaki, o comitê disciplinar, representado por Shioda, a interroga. E acontece que a Chiaki é a irmã da garota que foi ferida durante o evento do Mirage Bat, e a Chiaki se tornou uma espiã por ressentimento com Tatsuya, que acredita ter causado o ferimento da Hirakawa. Reconhecendo a ameaça crescente, a Erika decide treinar o Léo em técnicas letais. Ela acredita que eles enfrentarão mais inimigos como Jirou no futuro, e quer que o Léo esteja preparado. Do outro lado, o pessoal lá da China estão relatando aí sobre a captura da Chiaki. Tudo isso enquanto a Erika e o Léo continuam seu treinamento. E agora o Jumonji foi nomeado o novo comandante-geral das forças de segurança, e ele rapidamente inicia um rigoroso regime de treinamento para sua equipe, compreendendo a necessidade urgente de melhorar a habilidade de todos em combater ameaças mágicas, e ele também busca a ajuda de Miki no treinamento. Nisso, Tatsuya recebe uma mensagem de advertência do seu sensei, pedindo-lhe que ele devolva a relíquia ao seu devido lugar o mais rápido possível. Depois disso,
vemos o Tatsuya e a Miyuki a caminho das suas empresas, e eles estão sendo seguidos secretamente por membros da Aliança Asiática. E ao chegarem ao FLT, eles descobrem que os sistemas da empresa estão sendo usados pela Aliança. Felizmente, eles conseguem evitar um ataque cibernético, e de volta à escola, o Tatsuya tenta realizar algumas depurações no clube de robótica, mas a sala fica repentinamente cheia de gás do sono. Felizmente, um robô chamado Pixie intervém e salva o Tatsuya, e o Sekimoto, tentando roubar informações confidenciais da escola, acaba sendo detido pelo Tatsuya e a Shioda. Simultaneamente, a Mari encontra o Naotsugi, o irmão mais velho da Erika, no prédio onde a Chiaki estava sendo detida, e a conversa deles é interrompida por um alarme que indica um tumulto no quarto andar, onde a Chiaki estava localizada. Ao chegar lá, eles encontram um ex-lutador mágico, que agora se tornou um criminoso, com intenções de matar a Chiaki. O Naotsugi confronta o cara, causando vários ferimentos nele, mas o maluco consegue escapar. O Tatsuya relata a tentativa de roubo ao seu companheiro militar, que decide iniciar uma investigação, e o Tatsuya pede para visitar o Sekimoto na detenção, mas o seu pedido é recusado pelo conselho estudantil. Porém, a Mari se oferece para acompanhá-lo, pois ela e a Mayumi também planejam visitar o Sekimoto. Enquanto tudo isso acontece, um homem do bagulho asiático visita a Chiaki e apaga sua memória sobre a Aliança Asiática. E agora o centro de detenção, onde o Sekimoto está detido, sofre um outro ataque do maluco com um nome complicado, e o alvo dele ainda é o Sekimoto. Nisso, a Mari pede ao Tatsuya para proteger a Mayumi enquanto ela enfrenta o cara. Porém, o maluco engana a Mari e vai atrás da Mayumi, mas o seu ataque acaba sendo frustrado pelo Tatsuya, que consegue feri-lo. Posteriormente, a Mari imobiliza o maluco e ele acaba sendo levado sob custódia. Mais tarde, o Tatsuya recebe notícias da Fubayashi sobre os militares, informando de que todos os membros da Aliança Asiática na cidade foram detidos, com a exceção do seu líder, o Chen, que conseguiu escapar da captura. Nisso, vemos os chineses se reunindo com outros chineses em Yokohama, no qual um cara implora para que o maluco lá que foi capturado seja libertado, e o Zou concorda em o ajudar, mas ele estabelece uma única condição, que as suas operações não comprometam a segurança da Aliança Asiática. Enquanto isso, Tatsuya e os seus amigos estão ocupados, se preparando para o concurso de teses, e o Tatsuya revela que essa competição costuma ser alvo de ataques todos os anos, e por isso ele pede para que os seus amigos fiquem de prontidão em caso de emergência. Fuji atualiza o Tatsuya que o Mobile Switch, o equipamento crucial para suas operações, está pronto para uso. Além disso, ele aconselha o Tatsuya a antecipar um possível ataque. Na competição, o Tatsuya e a Miyuki encontram o Masaki, que está trabalhando na segurança do local. E em um outro lugar, Fuji emite um aviso para Haruka, alertando-a contra cavar muito fundo sobre os assuntos do Tatsuya. Fuji mais tarde descobre que aquele tal do Gongu foi libertado. Sim, capturaram o maluco para ele ser libertado e o matava. E logo em seguida vemos o Jumonji descobrindo que o Sekimoto foi manipulado e controlado mentalmente para servir aquela galerinha lá. E em resposta a essa revelação, o Jumonji instrui todas as forças de segurança a se equiparem com jaquetas à prova de bala e se manterem em um alto nível de alerta. E quando é a vez da primeira escola se apresentar, a sua apresentação acaba sendo bem recebida e bem sucedida. O George, um membro da equipe adversária, reconhece a grande contribuição do Tatsuya para o projeto de tese, e ao mesmo tempo ele declara divertidamente que ele não admitirá a derrota tão facilmente. No entanto, pouco antes da terceira escola fazer a sua apresentação, a convenção da tese acaba sendo abruptamente atacada. Um veículo carregado com explosivos colide com um prédio de controle da convenção, causando caos e destruição. Os estudantes acabam sendo atacados por uma nave do inimigo, que continua a lançar foguetes contra eles, e apesar do ataque hostil, o Tatsuya consegue desmembrar um dos terroristas, o que encoraja os outros alunos a eliminar o restante dos atacantes. George, um dos alunos, confronta o Tatsuya sobre o uso do ataque divisor molecular, uma técnica classificada conhecida por poucos selecionados, e o George fica perplexo com a habilidade do Tatsuya de usar essa técnica, mas o Tatsuya escolhe não se envolver nessa discussão. A Azusa usa sua magia para acalmar a multidão em pânico, enquanto a Mayumi direciona todos para uma evacuação segura. Depois disso, o Tatsuya e seus amigos neutralizam com sucesso os terroristas e abrem caminho para a sala de conferências VIP. Liderada por sua amiga, a Shizuko, o próximo curso de ação é ir para a sala de demonstração para apagar todos os dados relacionados à sua apresentação. Aqui, eles encontram a Mayumi e o Jumonji, já trabalhando na limpeza dos dados, e o Tatsuya prevê que os estudantes que conseguiram escapar pela passagem subterrânea provavelmente enfrentarão mais ataques. Respondendo a isso, o Jumonji despacha o Hattori e Sawaki para proteger os estudantes em fuga. O Tatsuya consegue impedir outro veículo carregado de explosivos, e pouco depois, as forças de defesa militar fazem a sua chegada. Todas as restrições de informações sobre o Tatsuya são suspensas, e o grupo acaba ficando sabendo do seu alto escalão, tendo ele a posição especial como tenente nas Forças Armadas. Assim, o Major imbui o Tatsuya uma missão e pede para que todos presentes mantenham todas as informações em segredo. Sim, não é para fofocar sobre o papel do Tatsuya nas Forças Armadas. Depois de tudo isso, o grupo continua com o procedimento de evacuação, e em um momento de grande carga emocional, a Miyuki beija o Tatsuya na testa, sendo essa uma ação que remove o selo, suprimindo seus poderes. Enquanto isso, Masaki tenta levar os seus amigos para um lugar seguro. Então, ele desencadeia um ataque brutal contra os terroristas, bloqueando seu caminho e deixando um rastro de destruição. Enquanto isso, o Jumonji busca a
aprovação do Fuji para prosseguir para a Associação Mágica, a filial de Kento, e sendo o chefe temporário da família Jumonji, ele sente que é seu dever protegê-la, e em um esforço para resgatar os estudantes, a Shizuko e Mayumi procuram seus pais para providenciar helicópteros para evacuação. O Tatsuya veste seu equipamento de voo modificado e entra na briga, derrubando os drones inimigos um por um. Ele recebe ordens para se unir às forças de Yanagi, lá onde o Masaki está. No entanto, ele não se junta ao esforço de evacuação, e em vez disso, ele segue para a Associação Mágica, indo diretamente para Ken, pronto para lutar. Tudo isso enquanto todos aguardam os helicópteros de resgate. E enquanto o grupo aguarda os helicópteros de resgate, eles enfrentam um ataque violento de máquinas armadas, e ao encontrar-se com Yanagi, o Tatsuya descobre que os seus adversários pertencem à Grande Aliança Asiática. Pouco tempo depois, os helicópteros de resgate chegam, e os alunos são transportados para um local seguro. Apesar da fuga dos estudantes, os terroristas continuam a sua violência destrutiva. No entanto, o Masaki e o Jumonji os contra-atacam, forçando-os a recuar. No meio desse caos, o Kirihara e o resto do grupo se encontram em uma emboscada perigosa, resultando na perna de Kirihara sendo brutalmente ferida e Kei sendo baleado. E justamente quando tudo parece perdido, a Miyuki ataca e neutraliza os atacantes. Ela imediatamente entra em contato com Tatsuya, que usa sua habilidade de recrescimento para curar o Kirihara e o outro carinha lá. E logo em seguida, o Tatsuya elogia a Miyuki pela sua bravura. Feito isso, ele voa para continuar a lutar. E à medida que a batalha feroz continua, o Tatsuya e as suas forças ganham vantagem e triunfam sobre o inimigo. Os soldados adversários, impressionados com seu imenso poder, rotulam Tatsuya como deus da destruição. O Jumonji e os membros da Associação Mágica aproveitam sua vantagem, obrigando as tropas inimigas a se retirarem. Enquanto isso, lá na Chinatown, o Masaki encontra o Zao, que entrega os terroristas que haviam conseguido escapar mais cedo. E a bordo do helicóptero de resgate, Kirihara e os outros não acreditam em sua súbita recuperação. E quando eles perguntam para Miyuki sobre como o Tatsuya os curou, ela explica sua habilidade única. O Tatsuya tem uma técnica bolada que permite restaurar qualquer pessoa ao seu estado anterior à lesão. Mas essa habilidade tem um limite. Ele só pode recuperar uma pessoa para um estado de 24 horas atrás. No entanto, esse poder é uma faca de dois gumes. E é por isso que o Tatsuya luta com outras formas de magia. Sim, a cada vez que ele usa a habilidade de recrescimento, ele sente a dor da vítima 150 vezes mais, porque ele precisa analisar completamente o ferimento. Logo, ele é o único mago no mundo que pode exercer essa habilidade. E em uma batalha separada, o Lugongo lança um ataque à Associação Mágica, mas um esforço combinado o derrota rapidamente. Miyuki enfrenta o Chen e o despacha sem muito esforço. E à medida que os terroristas asiáticos começam a recuar, o Tatsuya toma medidas decisivas. Ele usa logo um ataque poderoso para destruir sua nave e exterminar as forças inimigas restantes. Esse incidente mais tarde ficou conhecido como o Halloween do deus Tatsuya da destruição, servindo como um lembrete do poder bruto do Tatsuya, aquele que não tem magia, mas usa magia. Depois de tudo isso, finalmente o Tatsuya e a Miyuki se reencontram, e depois que a poeira baixa, a Yotsuba Maya, a guardiã dos irmãos, expressa o seu desejo de que eles voltem para casa, que eles têm que apanhar, tem que falar que o Tatsuya é um merda, tem que humilhar o garoto, tudo isso pro cara no futuro se liberar aí do seu poder, das suas travas, e deletar completamente sua família toda. O poder de tudo isso tá nas mãos do irmão do Tatsuya. Quer ver a continuação desse vídeo? Deixa o like e compartilha, que o pai vai lá e faz, beleza? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!